Você, Shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Está escrito, eu criei o mal, porque o mal, ele tem um objetivo na criação. Você sabe, assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas você sabe que o mal como entidade não existe. Deixa no seu comentário o que você acha disso. O que você... O diabo. O que... Daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo, mas Tá. vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O Deus do mal. É o Deus do mal, não, eu acredito assim. Quando a gente vai na Deus Bíblia, do mal, aí eu vou ter que... Se tivesse um Deus do mal, acho que seria ilógico ter, conforme o monarca disse, um Deus do mal. Não tem como ter um Deus do mal. Isso seria dizer que tem dois deuses, tipo, um Deus lutando pelo bem e um Deus lutando pelo mal. E isso tiraria o poder de Deus de todo-poderoso, já que tem supostamente um Deus que luta contra um outro Deus, ou seja, dois deuses totalmente opostos. Isso é uma cena mais do tipo mitológicos e tudo mais. Então eu não acredito nessa cena de Deus do bem e Deus do mal. Acredito em um único Deus e que ele criou tudo na sua total existência. Bora, Dar um pouquinho para trás para entrar nisso aí. Existe um anjo que rebelou contra Deus. Ele é vulgarmente chamado de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Não? Não, Lúcifer não está. Sério? Isso foi um erro de tradução do Jerônimo. Qual que era o Não nome? Ou seja, Satanás, diabo, não tem o nome de Lúcifer. Conforme o pastor Rodrigo Silva disse, isso é um erro de tradução. Não existe nenhum cara chamado de Lúcifer. Qual verdadeiramente era o nome dele? A Bíblia só diz diabo e Satanás. Não diz praticamente Lúcifer. Lúcifer supostamente significa estrela do alvorecer, ou estrela dourada, ou estrela do amanhecer. Alguma coisa assim, tem a ver com luz e com estrela. E muita gente pegou essa tradução, conforme ele disse, o tal Jerônimo pegou essa tradução e transformou em Lúcifer. Nem erro de Alguma tradução. coisa assim, né? Na verdade, ele tem vários apelidos na Bíblia. Diabo, Diabalus, aquele que foi Sério? Tá na lançado Bíblia, através diabo? de diabo, tá. Da hora. Satã, Quer dizer, que em hebraico interessante. significa advogado de acusação. Só que não é verdade. Por que diabo de acusação? Porque na Bíblia, ele começou o mal. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta que muita gente faz. Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Sim, Tudo que Deus existe. A criou Bíblia fala tudo, isso. Ele criou todas as tudo. coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus criou. Bom, vamos ver. Depende. Não, Como se assim? existe... Depende Tá. se existe, O foi Deus que raciocínio. criou. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu vou falar é um pouco clichê, mas você sabe que no mundo da física, o frio não existe. É verdade. Existe Bem, pessoal, isso é bem verdade. No mundo da física, o frio supostamente é a ausência do calor. Mas isso não implica dizer que o frio não existe. Isso não implica dizer que porque o frio não tem partículas. Acho que é porque o frio não tem partículas ou algo assim. Ou seja, quanto mais há ausência de partículas de calor, mais algo tende a ficar frio. E supostamente, quando isso sai, existe o frio, ou seja, quando as partículas de calor saem, existe o frio. E isso na física é dado como a não existência de frio, mas sim a ausência de calor. Ou seja, frio é praticamente a ausência do calor. Da mesma forma que não existe escuridão, existe simplesmente a ausência de luz. Porque luzes têm partículas e já a escuridão não tem. É só você dar uma gugada e vai entender tudo isso que eles estão falando aqui. ausência de calor. O Tanto que escuro existe não um existe. limite pro frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. E Deus, ele é um cavalheiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Se Deus escolheu você para ser salvo e ele para se ferrar, não tem o que fazer. Calvino pensava, grosso modo assim, sem querer ser panfletário, que Calvino era um brilhante teólogo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Você está entendendo?
Bem, nessa teoria de Calvino, de que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, nisso aí eu não me meto, porque eu acredito que Deus já viu tudo e Ele já sabe quem vai ser salvo. Mas não implica dizer que Ele influenciou naquele que vai ser salvo. Ele simplesmente, por ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, por estar acima do tempo, Ele já viu tudo. Mas bem, onde eu queria chegar neste corte é sobre a existência do mal, pessoal. O nome deste vídeo é O Mal Existe, Rodrigo Silva, ou seja, esse é um corte do Flow Podcast. Então, o pastor usou praticamente uma ideia física, na física, para dizer que o mal não existe. Ou seja, conforme não existe frio, existe ausência de calor. Conforme não existe escuridão, existe apenas ausência de luz. O mesmo ele diz que não existe mal, existe apenas a ausência de Deus ou a ausência do bem. Ou seja, quando Deus não está na sua vida, aí você começa a fazer coisas más. Quando você não faz algo bem, algo bom, aí você começa a fazer coisas más. Ou seja, de que o mal como entidade não existe. Eu, na verdade, não concordo com isso. Bem, eu sei que você provavelmente vai dizer, quem é você para dizer que não concorda com isso? Essa é a minha opinião, da mesma forma que você provavelmente tem a sua opinião a respeito disso. Eu acredito que Deus criou tudo, tanto o bem quanto o mal. Tanto é que em Gênesis, Deus não diz que da árvore do conhecimento do bem e da ausência do mal vocês não podem comer. Deus diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. E não do fruto do conhecimento do bem e da ausência do bem. Ou seja, era um fruto do conhecimento, era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E usar física para justificar isso seria o mesmo que dizer, tipo, a física não consegue estudar coisas como amor, ódio. A física não consegue estudar amor e ódio. Questões filosóficas que só a física... Tanto que a física também não consegue estudar Deus. Então, com base à física, já que ele usou a física para tentar explicar como o mal não existe, com base à física também, supostamente Deus não existiria. Porque Deus não é um ser estudado com a ciência que a gente tem cá na Terra. Porque se a gente conseguisse estudar Deus, Deus não seria Deus, já que meros seres humanos conseguem estudar eles. Então, essa ideia de que o mal não existe, existe apenas a ausência do bem, eu não concordo com isso. Eu acredito que Deus criou tanto o bem quanto o mal. Por isso é que Deus diz, agora que o homem como nós, conhecendo o bem e o mal, vamos tirar ele do jardim, para que eles não comem do fruto da árvore da vida e vivam para sempre. Ou seja, Deus diz que o homem, agora como nós, ele conhece tanto o bem quanto o mal. Não disse que conhece o bem e a ausência do bem. Conhece tanto o bem quanto o mal. E Deus, para que o homem não seja eterno, conhecendo o bem e do mal, faça e desfaça como quiser, Deus decidiu tirar-lhes o dom da vida, ou seja, tirar-lhes do paraíso para que eles não pudessem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus. Pastor Rodrigo Silva é um pastor que eu admiro muito, que eu gosto sempre de ver dos podcasts onde ele está lá e ouvir os seus pontos de vista. Mas neste lado eu não concordo nada com ele. Bem, para eu não ficar aqui a dar de blá 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 blá, eu quero que você deixe no seu comentário o que você acha disso. O que você acha sobre essa teoria. Tanto é que antes de Deus criar a luz, a Bíblia diz que Deus criou a luz e fez divisão entre a luz e as trevas. Ou seja, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e existia as trevas em volta da terra. Ou seja, antes mesmo de Deus falar haja luz, já existia as trevas. Então a gente não pode falar, pô, a escuridão é a ausência de luz, porque antes da luz, antes de Deus fazer luz, já havia feito a escuridão. Se eu pegar e dar uma olhada em Gênesis, eu nunca li toda a Bíblia, mas eu já li Gênesis umas 2 ou 3 vezes. Bora continuar, pessoal. Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu alternativa, mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor, você vai me aceitar e eu vou te trazer para o céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo, ou então vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me,
porque senão vocês vão se lascar. Não é como o namorado possessivo que fala com a menina assim, ou namora comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer pro peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Porque se você Eu sair estou usando fora uma da água, onomatopeia você aqui, se né? afoga. Não é porque a água é possessiva, não é porque a porque água é essencial pra namorada. Porque não dá pra viver fora. Porque não dá pra viver né? fora. Então quando Deus apela... Estando com Deus, a gente filhos, vive melhor do vivam que em se a mim, gente tivesse sem Deus. Tá porque vendo? senão vocês vão se lascar, é porque Ele nos ama. Eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas isso faz parte da minha essência. Por isso que para mim, o menininho me cumprimentando aqui do lado, cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô, que legal, eu sou famoso. Não. O assunto que eu falo é arqueologia. É porque... Bem, pessoal, ele já não vai falar mais muita coisa sobre o mal, vai usar alguns exemplos. Para você que quer muito ver esse corte completo, eu vou deixar... Não vou deixar o link na descrição. É só você pesquisar por O Mal Existe, Rodrigo Silva, Flow Podcast. Vai encontrar aí no YouTube. Ei, mas espera aí. Não pesquise agora, porque a gente ainda tem uma outra versão para te mostrar, ainda tem um vídeo para te mostrar, então fica aí sentadinho e vamos continuar. Maioria. Tá. Ezequiel, se você compara o que está lá e o que é o original, de todas as religiões, com aquele, tem falsificações. Ou seja, os essênios falsificaram para justificar a sua fé. Entendi. Então tem muita coisa de apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais. Bem, eu não vou mostrar todo o corte, eu vou mostrar o essencial. Neste momento o Rabino está dizendo que os judeus não acreditam na existência de um Lúcifer, tipo de diabos em si, como uma entidade, como um ser do mal. Mas em si que o mal exista, que o diabo, conforme está em Jó, advogado de acusação, conforme o pastor Rodrigo Silva diz, está ali para acusar as pessoas que se desviam, né, do bem, ou seja, as pessoas que cometem regularmente o mal. Então ele vai ficar falando sobre isso e vai chegar na parte em que a gente quer chegar. Então vou deixar você. Lúcifer ou Satanás, onde tá. E não é assim. Porque o Deus é o criador de absolutamente tudo. Se ele não é, ele deixou de ser todo poderoso. Entendi. Então não existe um final, não existe uma grande batalha. Grande batalha existe. Porque Deus tem a criação, tem a queda, né? Do pecado. Do pecado. E não existe um final, não existe uma redenção. O Messias para vocês ainda não veio. Não veio. Ele vem para fazer o quê? Para levar a humanidade à sua perfeição em todos os sentidos. Mas não numa luta Existe... contra o mal. A luta contra o mal é uma luta também metafórica. Também. Porque eu e você temos o mal dentro da gente. Sim. É o livre-arbítrio. Claro. É o livre-arbítrio, esse é o que o pastor está dizendo. Ou seja, tanto eu quanto você, conforme ele disse, temos o mal, o bem e o mal dentro de nós, sabe? Não temos só o bem, tipo, não temos o bem e o bem está distante e agora só existe mal, porque o bem, conforme o pastor Rodrigo Silva estava tentando dizer, que o mal é a ausência de bem. Não é assim, cara. Nós não temos bem, não nos foi tirado o bem e ficou a ausência, que é o mal. Nós temos tanto o bem quanto o mal. Desde o momento que o homem caiu, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente ficou a conhecer o que é errado e o que é certo. E a gente tem a capacidade de escolha. A gente tem um livre-arbítrio para escolher se a gente faz o que é errado ou o que é certo. Por isso é que Deus disse. Agora eles são como nós, conhecem tanto o bem quanto o mal. Deus sendo Deus, já sabe qual seria a nossa intuição a cair mais pelo mal do que pelo bem. Ou seja, não existe alguém 100%, eu diria que não existe alguém 100% mal. Conforme dizem os psicopatas, sociopatas e tudo mais, que não têm sentimentos e tudo mais. Mas sabe, todo mundo no fundo tem aquela quando vai dormir. Eu gosto muito de falar quando vai dormir, porque é quando a gente vai dormir que a gente se arrepende de algumas coisas, a gente pensa em algumas coisas e pensa no que deveria ter feito e não fez, e no que tem de fazer, sabes? É aí que eu digo que não existe uma pessoa 100% boa como uma pessoa 100% má. Nós humanos somos seres imperfeitos. Jesus vai mostrar que a gente pode viver fazendo bem, 100% bem.
Jesus era Jesus, né? Tanto é que não tem uma outra pessoa que foi 100% correta na Bíblia, que não caiu em nenhum momento. Você tem a Eu capacidade... posso fazer o mal. E pode fazer o bem. Exato. Exatamente isso. E também Então pode vai fazer o chegar um bem. momento que ele vai ensinar as pessoas profecia que está escrito em, acho que é Zacarias ou Isaías, tá? Agora não me peguei, não me lembro exatamente, acho que é Zacarias, que está escrito que vai chegar um dia que todo mundo vai entender que existe um só Deus e ele tem um só nome. Então o mundo também no nível espiritual vai acabar a idolatria, vai acabar a morte. Isaías está escrito que vai chegar um momento que Deus vai tragar, vai engolir a morte e não vai sair mais lágrimas na face de nenhuma pessoa. Morte física ou morte espiritual, você está falando? Todo tipo de morte vai acabar. Morte Por quê? no geral. Porque a morte é a maior maldade que existe no mundo. Então, você pergunta o que o Messias vai fazer? Para começar, o Messias é um ser humano para a gente. Então, é um ser humano de carne e osso, tá? Que ele, da mesma forma que Moisés foi enviado para tirar o povo de Israel do Egito, ele teve uma missão, o Messias tem uma missão ainda maior, porque ela envolve toda a humanidade. A ideia é toda a humanidade Toda se a aproximar de humanidade Deus. e não só Porque os toda a judeus. humanidade tem alma e tem livre-arbítrio. Então ele tem a capacidade de se ligar ao Criador. Entendi. Tá? Então, dá uma força demasiada forte ao outro lado, é como você está falando que existem dois criadores, um bom e um mau. Um bom Não é e um isso. do mal. Eterna Isso luta. Mas não é Isaías, está escrito, eu Ele paro porque eu vai citar penso aqui em algo que hebraico. é Tá? aqui onde a gente Eu queria criei a luz e a escuridão. Você, Shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Ou seja, Deus criou tanto a luz quanto a escuridão. Por isso é que ele fez equilíbrio entre ela. E a primeira luz que Deus criou, bem, a gente não é essa a luz do céu e tudo mais. Esses são luminares que Deus criou. O que tipo de luz é essa? Não sei, mano. Então, Deus criou tanto a luz quanto as trevas. Tanto o bem quanto o mal. Por isso é que Deus diz, árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem meteu ali aquela árvore foi Deus. Quem criou aquela árvore foi Deus. Para o homem ter a mesma possibilidade de conhecer o que Deus conhece. O que Deus conhece, tanto o bem quanto o mal. Por isso é que Deus diz, agora ele é como nós. Conhece tanto o bem, tanto o mal. Para que ele não viva eternamente fazendo o bem e o mal, expulsaram o homem do jardim para que não pudesse comer do fruto da árvore da vida. Isso foi o que eu queria mostrar para vocês. Vamos. Está escrito, eu criei o mal, porque o mal ele tem um objetivo na criação, até um determinado ponto, que é o ponto da redenção. Chega um momento que Até o um mal determinado ponto, não... que é o ponto da redenção. Bem, pessoal, é praticamente mais focado na área do mal, sobre isso que a gente queria falar, sobre isso que eu queria falar convosco, né? Frio, só existe ausência de calor, isso é físico, ok, mas, pô, você sente frio, mano. Então, como é que algo que você sente não existe? Ah, mas por vezes você sente coisas que a sua mente cria, mas o frio não é nossa mente que cria. Quando não tem luz, ausência de luz, a gente tem escuridão. Não é nossa mente que cria. Isso não é nossa mente que cria. Hoje em dia, a gente consegue criar luzes artificiais, conforme essa que está aqui. Mas é praticamente isso. Deus criou tanto a luz quanto a escuridão. Tanto o bem quanto o mal. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal. Não me ataque, não. Não me ataca, não. Essa é a minha opinião. Deixa a tua opinião nos comentários. Não vem com blá, 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 blá. Deixa a tua opinião nos comentários e se inscreva no canal para eu poder alcançar essa meta que eu sei que falei com um tom meio autoritário, mas não me ataca, não. Eu sei que as pessoas gostam muito de vir com... Não sei o que. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Obrigado por estar aí do outro lado. Por favor, continue a assistir os meus vídeos.